Amém. Feche seus olhos por um momento, vamos estar orando, falando com o Senhor. Pai, nós te bendizemos pela oportunidade que temos, Senhor, de livremente nos reunirmos e estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Senhor, edificando-nos uns aos outros e juntos glorificando o Teu nome. Nós pedimos, Deus, que a Tua presença se manifeste no nosso meio hoje de uma forma sobrenatural, extraordinária, que o Senhor possa estar entregando essa palavra a cada um conforme a sua necessidade, Senhor. Faz um trabalho particular e individual, Jesus, porque só o Senhor é capaz de ajustar na justa medida aquilo que precisa ser entregue a cada um. Então, abençoa-nos, Deus, e enriquece-nos com a Tua presença maravilhosa e ajuda-nos a sermos mais que vencedores em todas as coisas, em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Se há alguém aqui, ou de um modo geral, se todos nós cremos na palavra de Deus. Amém? Então, se eu ler para vocês um texto como esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, palavras de Jesus, quem diz amém? Amém. Você crê que essa é a verdade absoluta? Amém. Que assim é? Se eu ler para você, e todo aquele que nele crer será salvo, você crê nessa palavra? Amém. É uma verdade absoluta? Então, se nós cremos nessas palavras, nós precisamos crer em toda a Bíblia. Amém? Porque não há como nós selecionarmos textos verdadeiros e textos que a gente pode deixar meio que de lado. Textos que falam a verdade e estabelecem algo sobrenatural para que aquela verdade aconteça, e textos que a gente pode relativizar. Então, ou a palavra é ou ela não é. Amém? Então, partindo desse princípio, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Eu hoje vou ler muitos textos, então, se você tem interesse de acompanhar, eu peço a você que você anote os versículos, e depois você possa fazer novamente esse estudo em casa, porque não vai dar tempo de eu esperar que a igreja abra todos os textos que eu vou estar citando, tá bom? Então, Gênesis 2, capítulo 15, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus. O dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ainda que a morte não seja visível, porque o homem, após ter comido o fruto, ele não morreu fisicamente, ele permaneceu vivo, ainda que a morte não seja visível, o processo já tem o seu start naquele momento. O processo já tem o seu início no momento em que nós desobedecemos a palavra do Senhor. Então, em seguida, em Gênesis 3, versículo 1, a palavra nos diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente já chegou tentando deturpar as palavras de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher então respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quando há a entrada de uma palavra que contradiz a palavra de Deus, essa palavra, com certeza, de Deus não veio.
Você concorda comigo? Porque Deus não é homem para se contradizer. Aquilo que ele disse é. E a sua palavra se estabelece por meio disso. Agora, eu quero que você preste atenção num detalhe. Que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. As árvores do jardim com os frutos era apenas uma provisão de Deus para o seu alimento, para o seu sustento, para o seu bem-estar, para a sua saúde. Ela não era o centro das atenções. Ela não era o cerne da questão. O cerne da questão era que o homem cultivasse e guardasse o jardim. Enquanto nós começamos a nos distrair daquilo que temos sido chamados a fazer, as coisas menos importantes, não digo que não seja importante, porque se alimentar é importante, mas elas são menos importantes, elas são secundárias, elas vêm para assistir a uma necessidade que nos dê condições de continuar aquilo que devemos de fato fazer. Quando nós nos distraímos desse propósito principal, as coisas secundárias começam a nos distrair. Começam a se tornar mais importantes do que deveriam ser. Começam a se tornar mais urgentes, mais necessárias, mais atraentes, mais despertando a nossa ambição, ansiedade, não é bem essa palavra que eu queria usar. O nosso desejo, enfim, as nossas expectativas, os nossos anseios. Essa é a palavra que eu queria usar, os nossos anseios. Então, a mulher ouviu a serpente dizer, é certo que não morrereis. É óbvio que o diabo, de muitas formas, ele vai tentar nos convencer de que a palavra de Deus não é tão absoluta assim. É óbvio que ele vai tentar, de alguma forma, nos influenciar a relativizar a palavra de Deus. Mas não é apenas o diabo que faz esse papel. Nós também fazemos esse papel quando a nossa carne anseia por aquilo que não nos foi permitido. De alguma forma, a mulher ansiava o conhecimento do bem e do mal. De alguma forma, ela conseguiu ser atraída por essa conversa, porque havia dentro dela esse anseio de ser igual a Deus. Porque foi esse o argumento que a serpente usou. Então, quando nós permitimos que a palavra do Senhor passe a ser relativa, nesse momento em que a gente começa a tentar considerar as circunstâncias, tentar considerar aquilo que nos cerca, as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas provações, e os nossos sonhos, e a demora, e tantas outras coisas que acontecem no caminho da nossa trajetória. Quando nós começamos a considerar tudo isso, e por causa disso começamos a relativizar a palavra de Deus, nós agimos exatamente como pessoas enlouquecidas que trazem para dentro de si um câncer silencioso. Quem no nosso meio escolheria para se candidatar a receber de brinde um câncer silencioso? Há algum louco aqui dentro para isso? Óbvio que não. Porque o câncer que grita rápido, ele rapidamente é tratado. Mas aquele que é silencioso é mortal, porque a pessoa só vai descobrir na hora que ele tiver tomado pela doença. Conhecemos algumas pessoas que passaram por esse drama, não é? Então, assim é conosco com relação à palavra do Senhor, com relação às suas advertências. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
E é isso que eu quero incutir no coração de vocês hoje, assim como no meu. Que o Senhor nos adverte que o pecado gera a morte. Não existe nenhuma outra possibilidade. Uma vez que pecamos, nós startamos um processo de morte na nossa vida. E quanto mais esse pecado se mantém guardado dentro de nós, tanto mais ele vai nos destruindo como furúnculos comendo a nossa carne. Você já teve um furúnculo? Eu já tive alguns furúnculos na minha vida, especialmente depois que o Pedro nasceu, a minha imunidade baixou e eu tive uma sequência de 6 furúnculos, um por mês. Era o brinde do mês, era o furúnculo, uma delícia. E o último foi um furúnculo nas minhas costas, que quando ele rompeu, tinha uma cratera atrás, aqui por dentro. Um buraco tão fundo, que a médica que viu, porque eu não conseguia ver, porque ele estava nas minhas costas, a médica que viu fez assim, ai, você já viu o médico ter reação? Ele está acostumado a ver essas coisas. Mas ela fez essa reação, de tão esburacado que estava. E eu tenho uma marca até hoje nas minhas costas, por causa desse furúnculo. E assim é o pecado dentro de nós. Ele vai comendo a nossa carne, ele vai comendo, ele vai fazendo um buraco, ele vai estraçalhando a nossa vida, a nossa alma, a nossa... Enfim, o nosso ser, de todas as formas que nós podemos conceber. E a verdade é, de acordo com esse texto que nós lemos, que nenhum pecado vai nos enredar quando ele se tratar de algo que não nos interessa. Na verdade, o pecado é como aqui Paulo diz, nós somos atraídos por aquilo que... nós somos seduzidos, tentados por aquilo que nos atrai e nos seduz. E uma vez consumado o pecado gera morte. Então, apenas aquilo que nos interessa é que, de alguma forma, nos atrai. E, nos atraindo, nos leva ao pecado. E, nos levando ao pecado, nos leva à morte. Agora, o que é que isso tem de ensinamento para as nossas vidas? É evidente que a minha vigilância precisa estar na minha fraqueza. Aonde eu sei que eu sou mais facilmente seduzido, aonde eu sei que eu sou mais facilmente vulnerável, frágil, é aí que eu preciso me vigiar. E é por isso a grande necessidade que nós temos de nos examinarmos. Quando nós estamos convidados a participar da mesa do Senhor, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame, ele não é uma coisa que deve ser feita apenas no dia da mesa do Senhor. Esse exame precisa ser diário, para que eu possa conhecer aonde está a minha fraqueza, aonde está a minha debilidade, para que eu ponha guardas ao lado dela, que não me deixem tropeçar, que não me deixem enredar, que não me deixem envolver, porque nós somos atraídos pelas nossas debilidades, por aquilo que, de alguma forma, nos seduz. Romanos capítulo 6, a palavra de Deus diz, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Uma vez que nós obedecemos o pecado, nos tornamos escravos dele. E uma vez que obedecemos a justiça, nos tornamos escravos do Senhor Deus, que é justo, que é o Senhor de toda a justiça. Então, a escravidão é o que nos cabe. Só que há uma grande diferença entre sermos escravos do pecado ou sermos escravos da justiça. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. O Senhor, quando nos chama, Ele não nos trata como escravos, Ele nos eleva a filhos. Mas o que nos eleva a filhos é a sua bondade, e não a nossa condição natural. Você entende a diferença? A nossa condição natural é de servos. E por isso nós precisamos escolher. E Josué disse, escolhei hoje a quem sirvais. Escolheremos a quem serviremos
e a este serviremos, ainda que você possa não se agradar disso. E é por isso que ele diz aqui no texto: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se te parece mal abrir mão de coisas, se te parece mal estar a serviço da justiça e não do pecado, você tem o direito de escolher. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, você pode escolher. Agora, saiba que você jamais foge da condição de servo. Ou servimos ao pecado, ou servimos à justiça. E lembre-se que são duas opções muito diferentes. Muito diferentes, porque Jesus tem nos chamado à liberdade. Ele não nos chama à servidão, ele nos chama à liberdade. E um exemplo perfeito disso é a história de José. José, a despeito da sua própria escolha, ele foi vendido como escravo para o Egito. E um homem o comprou, Potifar, um homem importante no reino de Faraó. Esse homem comprou José e o colocou na sua casa como um escravo. A questão é que, enquanto José esteve como escravo na casa de Potifar, ele esteve com o seu coração limpo. E porque ele tinha um coração limpo e temente ao Senhor, ele foi abençoado por Deus de tal forma que a Bíblia diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Como você diz que um escravo é próspero? A Bíblia está dizendo que Deus fez com que José se tornasse, ainda que sendo um escravo, um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E aquele homem ficou estarrecido e, ao mesmo tempo, maravilhado de ver o quanto que tudo na sua casa prosperava, porque aquele homem estava ali trabalhando para ele. Eu volto a dizer, José era um escravo, mas ele caminhava em liberdade. Ele caminhava em exaltação. Ele tinha direito e acesso a tudo. E a Bíblia diz que Potifar não negou nada a ele. Em momento nenhum naquela casa ele era tratado com diferença. Ele tinha direito a tudo. Ele vivia e usufruía das coisas daquela casa como o próprio dono da casa. Essa é a condição que Deus nos traz quando nos submetemos em obediência à justiça. Muito oposta às consequências de quando obedecemos ao pecado, quando servimos ao pecado, porque o pecado traz a morte, o pecado traz a opressão, o pecado traz a angústia, o pecado traz a culpa, o pecado traz a destruição. E o Senhor não tem nos chamado para isso. Ele tem nos chamado para a liberdade. Então, José, nessa situação que ele vivia aqui, nessa liberdade e exaltação que Deus promovia sobre a vida dele, foi assediado pela mulher de Potifar. E ela veio e começou a seduzi-lo, e convidá-lo a se deitar com ela, e insistentemente, dia após dia, e ele dizia não, e ele dizia não. E a resposta dele para ela foi o seguinte. Ele disse, ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me negou, me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então,
o argumento e a resposta de José a essa mulher foi tão precisa. Porque, nesse momento, ele reconhecia o que Deus realizava na vida dele, o quanto Potifar confiou a ele. E ele dizia, eu posso ter direito a tudo nessa casa, menos a você. E se eu fizer isso, eu estou traindo aos meus princípios, que é de ser um homem bom. Eu vou estar agindo como um homem mau, e eu estaria pecando contra Deus. O que livra a gente dessa sedução do pecado não é só a vigilância, mas é um amor muito maior e uma fidelidade muito maior aos nossos próprios princípios e a Deus do que aos nossos anseios. Porque a verdade é que eu não tenho a menor dúvida de que José devia provavelmente ser um homem carente. Porque ele estava longe do seu povo, ele estava longe da sua família, ele estava longe dos seus pais, ele estava longe da sua própria casa, da sua terra. Ele estava como um estrangeiro num lugar que ainda por cima ele era um escravo. Na casa de Potifar, Deus o exaltou, mas fora da casa de Potifar, ele era um escravo. Ele era um homem sem direito à sua própria vida. Eu não duvido que ele fosse um homem carente, que ele ansiasse por um abraço calorado. Eu não duvido disso. Mas, nesse momento, ele ponderou da forma precisa que melhor era ser fiel aos seus princípios e a Deus do que atender às suas necessidades, do que atender àquilo que o seu corpo ou a sua alma sentia falta, porque é evidente que ele sentia falta da sua casa. Era evidente que ele sentia falta de não ser um escravo e ser o filho de um senhor, como ele era antes. É evidente que ele sentia falta do amor da família e de tudo isso que nós estamos dizendo. Então, num determinado momento, a mulher veio insistentemente, mais uma vez, e o agarrou pela roupa. E ele, então, abandonou as roupas nas mãos dela e fugiu. É dessa forma que, muitas vezes, nós nos livramos de pecar. É literalmente fugindo, é literalmente correndo e não dando lugar para ver se nós vamos resistir ou não. Porque uma coisa é certa, todos nós somos sujeitos ao pecado. Todos nós somos carnais. Todos nós, se não andarmos no Espírito, satisfaremos as concupiscências da carne. Isso a Bíblia nos ensina. Então, não há nenhum sequer entre nós que esteja livre disso. Todos são sujeitos a isso. Mas a postura de cada um é que promove a diferença. E se necessário for que você fuja, então fuja. Corra. Mas evite de todas as formas que você peque, porque uma vez que você peque, a morte se instala sobre a sua vida. Da mesma forma que nós cremos na justiça de Deus para a nossa salvação, precisamos crer que o pecado gera morte. O pecado gera morte. Então, a Bíblia diz que José foi recolhido no cárcere como um bandido, porque a mulher o caluniou, dizendo que ele havia tentado violentá-la. E ele foi mais uma vez alvo de covardia, mais uma vez alvo de mentira, mais uma vez alvo de injustiça. O que provavelmente poderia gerar no seu coração amargura, mágoas, ressentimentos. E eu quero que você saiba que a Bíblia nos ensina que a amargura, assim como a falta de perdão, também é pecado. E esse pecado também gera a morte. E a gente precisa, então, se posicionar. E José soube se posicionar. E, mais uma vez, se livrando de toda a amargura, de todo o ódio, de toda a angústia, de toda a revolta, que era plausível de estar dentro dele. Mais uma vez, o Senhor o abençoa. E a Bíblia diz que o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Mais uma vez, ele foi exaltado. Mais uma vez, ele andou como um homem livre na sua prisão.
É assim que Deus faz conosco. Em meio à nossa adversidade, em meio à nossa luta, em meio à nossa necessidade, o Senhor nos cobre com a sua provisão e nos faz andar em liberdade. Você crê nisso? Esta é a palavra de Deus e nós precisamos usufruir dela, porque ela é verdade. José não era dado ao pecado. De alguma forma, aquilo lhe fazia mal. Ele preferia não atender aos seus anseios carnais, como a fúria, a raiva, o ódio provenientes da injustiça que ele sofria, a ser contrário aos seus princípios e contrários ao Senhor. Em Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que apenas é ouvinte da palavra é semelhante ao que constrói a sua casa na areia. Rapidamente tudo desmorona. Rapidamente ele abre mão de todas as coisas. Rapidamente a palavra de Deus se torna relativa. É muito comum nós vermos hoje em dia pessoas de diversas igrejas que, na hora da sua adversidade, que ele anseia uma vitória, ele chega e declara a palavra de Deus. Eu declaro a minha vitória, eu declaro que todas as resistências caiam por terra, eu declaro que essa porta abre para mim, eu declaro que eu serei bem-sucedido. Quantas vezes nós ouvimos uma oração como essa? Muitas vezes. Não é que a oração seja ruim. Nós podemos, sim, invocar a bênção de Deus sobre toda a nossa vida, sobre aquilo que fazemos, mas a verdade é que a bênção de Deus nem precisa ser invocada. Ela persegue aquele que é obediente. Ela alcança aquele que é obediente. Então, a bênção alcançava José porque ele era obediente. E por isso Deus era com ele, e por isso Deus trazia alívio, trazia alento, e sempre o colocava numa posição à parte, diferenciada de tudo aquilo que todos os demais viviam. Por isso a Bíblia diz: não sejais apenas ouvintes, mas operoso praticante da palavra de Deus, que nós temos ouvido. Glória a Deus que nós temos ouvido essa palavra. Todos nós temos uma Bíblia dentro de casa. Todos nós temos acesso à igreja e a pregações. Se não é aqui ao vivo e a cores, você tem acesso a pregações via internet de muitas formas. Tem aplicativos de pastores que pregam e que você ouve pelo celular, pregações o dia inteiro, se você quiser. Então, nós temos acesso a essa palavra. De nada ela nos adianta se não formos praticantes, se apenas formos ouvintes. É preciso colocarmos essa palavra em prática nas nossas vidas, e não apenas parte dela, mas toda ela. Em Romanos 6, a palavra de Deus nos diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Vale a pena? Vale a pena? E aí ele continua: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito é um presente sem preço que nós recebemos. A vida eterna. Por quê? Porque nós decidimos caminhar fora do pecado, e não mais servirmos ao pecado, mas servirmos à obediência, servirmos à justiça, servirmos à vida, servirmos a Deus. É uma escolha que tem seu preço, mas que tem muitas recompensas. E o pecado, o que traz de recompensa? O que o Paulo acabou de dizer. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais. Porque o pecado, porque o fim destas coisas é morte.
Então, não é tão difícil assim nós abrirmos mão de alguma coisa tão nociva. Ou você lamenta muito abrir mão de um câncer silencioso? Você sofre porque você abre mão dele? É dessa forma que a gente precisa entender as coisas. Tudo aquilo que é injusto é pecado. E a injustiça promove nas nossas vidas a morte. E injustiça é tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é justa, é fiel, é verdadeira. Então, nós não estamos perdendo nada quando nós abrimos mão do pecado. Muito pelo contrário, nós só estamos ganhando. Só estamos ganhando. Ganhando toda sorte de bênçãos, ganhando toda sorte de provisão, ganhando o sobrenatural de Deus a nosso favor, ganhando de muitas formas o que só Deus pode realizar nas nossas vidas, ninguém mais, nada mais. Você entende isso? Pense no que você está escolhendo e de quem você tem aberto mão. Você tem aberto mão da bênção ou você tem aberto mão da morte? Pense na escolha que você está fazendo. Davi diz algo muito interessante no Salmo 73. Ele diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Daí no versículo 12, ele continua dizendo: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, ele pensou, inutilmente conservei puro o coração. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada dia castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha bem a experiência que Davi teve. Davi começou a se tornar amargurado, exatamente porque ele começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio. Eu luto para ter uma vida reta, eu luto para ter uma vida santa, e eu estou passando todas essas adversidades. E eles que vivem do jeito que querem, sem a menor preocupação com Deus, sem o menor esforço para não pecar, parece que prosperam de vento em popa. E Davi, então, começou a ficar amargurado com esse pensamento. E ele começou a pensar nessas palavras. Eu me guardei inutilmente. Inutilmente conservei puro o meu coração, lavei as mãos na inocência. Porque, para que me serviu esse esforço de me manter puro? Para eu continuar sendo afligido? Para eu continuar passando por adversidades? Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado? Então, não compensa isso. Melhor é pecar, melhor então é estar no meio dos ímpios, melhor então é viver conforme todo mundo vive. E aí, nesse momento em que Davi estava pensando exatamente isso, veio um rasgo de sanidade sobre a sua mente. E ele começou a pensar que, peraí, eu não posso dizer isso. Eu não posso expressar essas palavras que a minha mente pensa. Eu preciso frear a minha boca. Agora, eu não consigo entender realmente o porquê das coisas. Mas uma coisa eu sei, que o fim deles não é bom. Por que o fim deles não é bom? Porque o salário do pecado é a morte. E ainda que não pareça, como aquela pessoa que tem uma vida saudável, forte, faz todos os esportes, tudo parece tão bem, mas tem aquele câncer silencioso, até o dia que ela descobrir que ela está tomada de câncer. E isso não dura, às vezes, nem 3 semanas, para que ela morra.
Assim é, muitas vezes, o pecado. Parece que vai tudo muito bem. Parece que a nossa vida caminha de vento em popa. E nessa impressão equivocada, nós olhamos para a vida dos outros e a grama deles sempre parece tão mais verde do que a minha. Tudo parece tão bom, mas só Deus sabe, e só Ele mesmo sabe, as angústias que cercam o seu coração. Os desesperos que assolam a sua alma. Só Ele sabe, só Ele vê, e o Senhor vê, as lágrimas que rolam do seu rosto, escondido de todo mundo. Porque o pecado vai comendo como um câncer. E vai destruindo o coração, e vai destruindo a alma, e vai destruindo a esperança, e vai destruindo a dignidade do homem. E Davi, então, começa a refletir e a repudiar os seus próprios pensamentos. Ai de quem não vigia. Todos nós estamos sujeitos a isso. Sem exceção. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos vigiar muito de perto o nosso coração. E não é à toa que a palavra do Senhor nos manda fazer isso. O pecado começa a levar vantagem sobre nós, quando nós começamos a valorizar e alimentar em nossos corações as nossas carências e as nossas insatisfações. Quando aquilo que me falta, quando aquilo que eu anseio e que eu ainda não conquistei, quando aquilo que eu acho que tenho, que deveria ter e não tenho, por alguma razão, algum problema, alguma aflição, e é fácil nós falarmos sobre isso, porque eu tenho certeza que todos nós temos problemas diversos que poderíamos testemunhar. Não nos falta problemas. Falta problema para alguém? Alguém quer mais algum problema? Não, não nos falta problemas. Então, nós sabemos que os problemas existem, e Jesus nos advertiu, no mundo passais aflições. Mas o propósito de Deus é que nós entendamos que esse mundo não é o nosso alvo final. Se você tem uma viagem marcada para Londres, vou escolher a cidade que eu mais gosto. Você vai viajar para Londres. Você vai passar 20 dias em Londres, no hotel 5 estrelas. Não sei se em Londres existe um hotel 6 estrelas. Existe? Se existir, é esse que você vai estar. No melhor hotel, no mais maravilhoso, no mais luxuoso, com tudo que você tem direito, que você já sonhou e já imaginou e o que você nem imagina. Vai estar lá te esperando nessa viagem de 20 dias que você vai estar em Londres. Só que eu vou te dar essa viagem. Só que você vai ter que ir num avião, não é primeira classe. Não é a melhor companhia. Mas é o que eu posso te dar. Mas, em compensação, quando você chegar lá, está tranquilo. Você vai ter tudo do melhor. Combinado? Combinado. Então, você pega o seu voo, e é aquele voo turbulento, apertado, mal servido, com o banheiro do seu lado mal cheiroso, as suas malas são extraviadas, e todos os problemas que você pode imaginar, você sofreu durante essa viagem. Você não conseguiu dormir, o sujeito do seu lado roncava um horror, tinha mau hálito que vinha no seu nariz. Imagina todas as coisas ruins que podem dar errado numa viagem, num voo. Tudo deu errado. E aí você começa a pensar, maldita essa viagem. Que porcaria de viagem. Para que eu vim nessa viagem? Era melhor que eu estivesse dentro de casa. Era melhor que eu não tivesse nem saído de casa. Esses eram os pensamentos de Davi. E aí, então, você sobrevive àquela viagem murmurando muito e amaldiçoando tudo e todos, inclusive a mim que te dei a viagem. E aí você chega no hotel 5 estrelas. Você está merecendo esse hotel 5 estrelas? Gente, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos viajando. Nem sempre a viagem é confortável. Nem sempre a gente está na primeira classe. Nem sempre o voo é tranquilo. Muitas vezes nós passamos por muitas tribulações. Mas nunca se esqueça de que você só está viajando porque o objetivo final não é o avião, não é esse momento aqui. Você entende isso? Então, vigia o teu coração para quando você chegar lá, você não ter do que se envergonhar.
Porque Deus diz na sua palavra que você vai vencer. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você vai vencer comigo. Então não tema acalmar o teu coração, a suportar as provas e as tribulações. E entenda que o teu objetivo maior não é isso. A viagem que eu te dei não é o voo. A viagem são os 20 dias em Londres, no Hotel 5 Estrelas. A nossa vida que Deus tem reservado para a gente não é isso. Então, não se frustre tão intensamente quando a sua vida não estiver 100% maravilhosa. Não fique tão destruído quando você for ferido, quando você for magoado. Não retenha a amargura no teu coração, porque ela também é morte na tua vida. Nós precisamos escolher. Escolhei hoje a quem servais. A morte ou a vida? O pecado ou a justiça? A quem nós servimos? Nós precisamos escolher a nossa carne ou ao Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz, andai no meu espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É no Espírito de Deus que Davi chega a essa conclusão. Em só pensar isso, eu já vi que isso era pesado demais para mim. Eu não tenho competência para entender esse assunto. Então, deixa eu entregar isso nas mãos do Senhor. E deixa eu manter e preservar o meu coração puro, o meu coração limpo. Continuando esse salmo, Davi diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. É exatamente assim que nós nos tornamos quando damos margem a pensamentos de muita insatisfação dentro de nós. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Sabe o que são as entranhas se comovendo? É a tristeza dentro de você. A tristeza dentro de você, a tua insatisfação, a tua frustração, a tua vergonha, o que quer que seja, que promova a tristeza, a tua tribulação, injustiças que você possa estar passando, até alguma necessidade, seja ela qual for. Quando nós permitimos e acolhemos isso dentro de nós e permitimos que isso se desenvolva e tenha um acolhimento nosso, realmente, você está passando por algo terrível, realmente, é muito injusto. Onde está Deus que não te ajuda? Nós ficamos assim, alimentando isso dentro da gente. É por isso que eu, de alguma forma, eu repudio, aliás, não é de alguma forma, eu tenho uma razão de ser para isso. Eu cresci numa casa em que se valorizava o sofrimento. E quase que se havia uma disputa pelo sofrimento de quem sofria mais. Então, eu estou me sentindo mal, estou gripada, dor de garganta. Eu sei como é que eu também estou péssima. Minha cabeça está doendo muito. Então, assim, vamos disputar quem está sofrendo mais. E eu cresci nesse ambiente. E quando eu me converti, eu disse para Deus, Senhor, eu repudio isso na minha vida. Eu não vou aceitar ficar acolhendo e alimentando e lambendo as minhas feridas, porque eu sou pobre, coitado que sofro. Não. Eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro, que vai me sustentar em toda e qualquer provação. E Ele é aquele que opera muito além do que eu posso crer ou imaginar. E Ele pode transformar a minha realidade, não só externa, como interna. E mesmo em meio à prova, eu posso me sentir confiante. Mesmo em meio à prova, eu posso me sentir vencedor. E essa era a diferença entre Josué e Calebe e o resto dos espias. Os 10 espias entraram, ai meu Deus, a terra é cheia de seguranças, de gigantes que guardam essa terra, muralhas enormes, um exército protegendo, nós nunca vamos conseguir isso. E o olhar de Josué e de Calebe era aquela terra mana leite e mel, olha o tamanho daquelas frutas, Deus nos prometeu essa terra, ela é nossa. Essa é a diferença. O que eu alimento no meu coração é a diferença. Eu alimento o sofrimento e a dor, ou eu alimento a esperança? Eu preciso alimentar a esperança.
Porque se eu não alimentar a esperança, eu vou dar lugar ao pecado. E uma vez que eu der lugar ao pecado, eu morro. Eu morro junto com ele. Então, a Bíblia nos manda guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não podemos cair nessa armadilha. Mas uma vez que a gente caia na armadilha, o que a gente faz? Agora, estou morto para sempre? Morri e não tenho esperança? Não. No Salmo 32, Davi diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Curioso é que a Bíblia também diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, não apenas ao Senhor. E aqui, quando ele diz assim, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, isso quer dizer que eu não estou só eu e Deus, sabe como? Eu confessei também aos homens o meu pecado. Agora, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Muita atenção. Eu não estou dizendo que algum de nós deve pegar o microfone, chegar diante da igreja e dizer: irmãos, preciso dizer algo. Eu pequei. Eu roubei uma barra de ouro do meu chefe. Ninguém está mandando você botar no Jornal Nacional o seu pecado. Mas procure alguém em que você realmente confie, que tenha maturidade espiritual para não tropeçar no teu pecado. E converse com essa pessoa. E confesse a ele esse pecado e juntos clamem a Deus pelo perdão. É necessário que a gente não vista uma capa que engane a todos os demais. Você entende o que eu quero dizer? Mas não é para nós desnudarmos o nosso pecado, até porque o nosso pecado pode ser tropeço para muita gente. Ele pode se tornar como um escândalo, ele pode se tornar como um tropeço, que vai fazer cair os pequeninos, e nós vamos dar conta disso. Então, jamais faça isso. Mas escolha. Vocês são ovelhas sem pastor? Não. Todos nós temos pastores, amém? Temos pastores. Podemos buscar o nosso pastor e conversarmos com ele. Se vocês estão nessa igreja, é porque vocês confiam no pastor dessa igreja. Senão, não estariam aqui. Então, busque se libertar desse câncer para que ele nunca mais, não só te mate, como não se mantenha silencioso. Ele vai ser desnudado, ele vai ser revelado e ele vai ser arrancado da nossa vida. Amém? Porque Deus nos chama à liberdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para que eu confesse o meu pecado, eu preciso me arrepender dele. Eu não posso chegar diante de Deus ou diante do pastor e confessar um pecado que eu ainda não deixei de gostar, sabe como? Eu preciso me enojar dele, eu preciso reconhecê-lo como porta e brecha de maldição na minha vida, e eu preciso repudiar o pecado. Isso é arrependimento. Arrependimento é conversão, é mudança de direção. Você estava caminhando nessa e você vai para aquela, oposta, não mais igual. Nesse momento, nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não apenas nos perdoar, nos purificar, para que a injustiça não prevaleça nos comendo. É o câncer extirpado para sempre. Amém? É assim que o Senhor nos chama a viver. Jesus apenas nos perdoa, não apenas nos perdoa, Ele remove de sobre nós o aguilhão do pecado. Ele remove de sobre nós o aguilhão da morte. E Ele nos purifica, Ele nos justifica, nos dando uma oportunidade de uma vida nova. E foi isso que Jesus disse para aquele homem: eu te perdoo, vai e não peques mais.
porque senão o processo começa todo novamente. Não peques mais. Mais do que, de fato, nos capacita a estar longe do pecado, e não o que, de fato, nos capacita a estarmos longe do pecado e não resvalarmos nas suas armadilhas. O que nos livra das ciladas do pecado? Um coração que mais se agrade de estar na presença de Deus em obediência a Ele, do que se agrada de atender aos seus próprios anseios. Você entende isso? Voltando para o início dessa pregação, quando Eva estava ali conversando com a serpente, e o diabo disse para ela: é certo que você não vai morrer, Eva? Essa árvore é tão apetitosa, e a Bíblia diz isso, vendo a mulher, que a árvore era aprazível, o seu fruto era desejável. Então ela foi e pegou. Mas ela poderia ter tido um outro rumo essa história. Ela poderia ter dito assim: de fato, é muito aprazível, é muito gostosa, deve ser delicioso esse fruto, mas eu não vou decepcionar o meu Senhor, que me deu todas as demais árvores para que delas eu pudesse comer. É essa postura que nos livra das artimanhas e das armadilhas. Porque quando nós ficamos cobiçando o que nós não podemos ter, nós esquecemos e desprezamos todo o resto que nós temos. É ou não é dessa forma? Nós reclamamos da nossa vida por causa de um aspecto e desprezamos todo o resto que Deus nos proporcionou. Enquanto o jardim estava repleto de árvores, que jamais permitiriam que Eva tivesse fome, ela se deixou seduzir pela única que ela não podia comer. Preferível era que ela pensasse no Senhor, na bondade e na fidelidade dele, e nos seus próprios princípios de escolher servir a justiça. Aí sim, ela não cairia nessa tentação, ela não cairia nessa armadilha. Mais é importante obedecer ao Senhor, mais me importa obedecê-lo do que atender aos meus próprios anseios. Eu estava vendo ali, ontem à noite, um programa da National Geographic falando sobre as ilhas ali do Havaí. E aí eles falaram sobre as tartarugas que nascem naquela ilha e vão para o mar, crescem, e quando estão adultas na fase de reprodução, elas voltam para a mesma ilha, porque enquanto elas estão dentro do ovinho, se desenvolvendo, elas têm o cheiro daquela terra. E aquela terra, aquela areia, impregna o ovo e ela fica com aquele cheiro fixado no seu nariz. E aí, depois, quando ela tem que voltar para reproduzir, ela vai perseguindo aquele cheiro, não importa em que lugar do mar ela esteja. E ela chega exatamente no lugar de onde ela veio, onde ela nasceu, para então fazer a sua reprodução. E aí eu estava mostrando ali, ela cava um buraco enorme, com aquelas nadadeiras dela, uma dificuldade danada de cavar, tadinha. Ela cava, depois ela fica ali uns 20 minutos colocando os ovos, e ela faz isso várias vezes, porque ela faz vários buracos, e depois ela vai embora. E ela deixa lá o ovo dela, e vai embora. E nós sabemos que esses ovos são devorados pelos predadores. Seja lá a raposa que durante a noite vem, cava o buraco e come os ovos, seja a água que de alguma forma vai tirando a areia e deixando o ovo exposto, e aí vem o pássaro e come também. Ou seja, a tartaruguinha, quando nasce, que ela começa devagarzinho caminhar até chegar na água, vem pássaro e come, vem predador e come. Então, a gente sabe que existem muitos predadores que destroem aqueles ovos ou aquelas tartarugas quando nascem, e que poucas chegam ao mar. E mesmo dentro do mar, existem outros predadores que comem. Mas o que faz com que a tartaruga prevaleça e não seja extinta é a abundância de tartaruguinhas que vão e que, de alguma forma, uma parte delas prevalece contra tudo isso. A menos que venha o homem, como eu já vi uma matéria sobre isso, e ele que sabe exatamente aonde ela botou, porque ele fica de tocaia, vendo aonde ela está depositando os ovos, ele vai lá e cava e tira todos os ovos. Nesse caso, a extinção é inevitável. Então, isso me fez pensar o seguinte, que as adversidades da nossa vida jamais vão nos destruir ou destruir as nossas obras. Elas vão ter que ser abundantes,
Porque parte delas vão ser, de alguma forma, consumidas, de alguma forma destruídas, mas uma parte delas vai prevalecer e vai prevalecer por toda a eternidade. E essa parte que prevalecer será provada pelo fogo e perseverará. Ela resistirá ao fogo, e sobre essa parte que resiste ao fogo, nós vamos ser galardoados por Deus. Então, se eu paro para pensar, me coloco no lugar da tartaruga. Para que esse trabalho todo? Nossa, nadei léguas. Vou chegar nessa praia. Vou botar lá, cavar, levar um tempão cavando, boto os meus ovos, depois vem um bando de bicho e tira tudo, e mata tudo, e come tudo. As poucas que sobram, quase nada sobra. Não vale a pena. Muito sacrifício, não vale a pena. O que acontece com essa tartaruga se ela pensar assim? Ela vai ser extinta. Nós seremos extintos se nós deixarmos os nossos pensamentos nos conduzir dessa forma. Para que esse esforço todo? Isso não me leva a nada. Olha só quanta luta, ai, quanto problema, ai, não quero saber de mais nada. Seremos extintos, aniquilados. Quando a proposta que Deus nos oferece é que tenhamos a vida eterna. E que façamos obras que prevalecerão por toda a eternidade. E que sobre elas seremos galardoados. Amém? Deus nos chama a perseverarmos. Não olhe as circunstâncias, não olhe as adversidades, não olhe as tuas lutas, olhe para aquele que te faz prevalecer. Olhe para aquele que pode mudar todas as circunstâncias, que pode te fazer mais que vencedor, a despeito das lágrimas que escorrem no teu rosto. Escolha um coração saudável, escolha um coração limpo, escolha um coração bom. Rejeite a amargura, rejeite essa dor que te faz adoecer. João, capítulo 16, o Senhor nos diz, no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Hebreus 12, a Bíblia diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Nós temos que ter maturidade para sermos advertidos por Deus, para sermos repreendidos por Deus, para ouvirmos, às vezes, palavras duras e não nos deixarmos amargurar por elas. Ao contrário, darmos lugar à transformação que Deus quer gerar nas nossas vidas, porque Ele repreende a quem Ele ama. E Ele nos trata como a filhos. E a Bíblia pergunta, que pais que amando os seus filhos os deixam sem repreensão? A repreensão é necessária. E muitas vezes a nossa adversidade não é propriamente uma repreensão, mas é uma forma que Deus usa de nos transformar. A peça metálica, para que ela seja moldada, ela precisa ser maleável. Para que ela seja maleável, ela precisa ir para o fogo. Muitas vezes é no quebrantamento da nossa adversidade que nós nos tornamos maleáveis nas mãos de Deus. Não tema a repreensão, porque Deus nos trata com muito carinho, com muito cuidado, com muita delicadeza. As mesmas mãos que nos formaram, que nos teceram no ventre da nossa mãe, são as mãos que nos sustentarão no meio do fogo e no meio da adversidade. Então é preciso que a gente resista ao pecado, sim, e resista até o sangue, que a gente dê tudo da gente para não cair nessa cilada de morte. Amém? Ainda que muitos ovos das tartaruguinhas possam ser lá rompidos, comidos e nunca deem nada, a espécie dela será preservada, a não ser que o homem intervenha. Ou seja, só nós, homens, podemos impedir que a obra de Deus prospere na nossa vida. Nenhuma adversidade pode proibir, nenhuma cilada do diabo pode proibir, nenhuma artimanha maligna, nem que o inferno inteiro se levantasse contra a gente, nada disso pode me impedir de prevalecer. Quando eu estou com o Senhor. A única coisa que pode me impedir de prevalecer sou eu. Quando eu escolho servir ao pecado e não à justiça. Quando eu escolho acolher a amargura e não a pureza de coração. Você entende? Então, lute com todas as tuas forças, para que você seja mais que vencedor. Deus
pode nos fazer prevalecer em todo e qualquer momento. Aquele povo no deserto, quando passava por muitas tribulações e clamava por água, clamava por comida, clamava por um monte de coisas e reclamava, eles estavam a poucos, não sei, quilômetros, poderíamos dizer, não sei precisar a distância, mas a Bíblia diz que eles estavam muito perto da terra prometida. Facilmente eles chegariam lá em pouco tempo. Era uma viagem que duraria uns 2 anos. Mas pela amargura que eles acolheram em seus corações, a viagem durou 40 anos. E de todos os que saíram do deserto, somente 2 entraram na terra prometida. Os demais foram devorados no deserto. Por quê? Porque os predadores os comeram? Porque as adversidades os comeram? Não, porque eles não obedeceram à justiça, mas deram lugar ao pecado. O pecado gera morte, mas Deus nos chama à vida. Amém? Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu repito as palavras de Josué, e você tem liberdade de repeti-las da mesma forma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo intento maligno contra as nossas vidas há de ser frustrado. Porque nós vamos vigiar. E nós vamos nos guardar para que os nossos pés não resvalem. Para que os nossos pés não sejam atraídos pelas armadilhas. Amém? Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Coloque a sua vida diante de Deus. A sua vida, que foi resgatada por um preço tão alto, pelo preço de um sangue tão precioso derramado naquela cruz. A sua vida tem um valor inestimável. Um valor que você mesmo não consegue compreender. Mas que Deus, na sua ciência, vê e te valoriza de tal forma, a ponto de ter dado, por amor de ti, a vida do seu próprio filho. Ame-se na mesma proporção que Deus te ama. Ame-se e anseie para a tua vida as melhores coisas, da mesma forma como Deus anseia. Enquanto não nos amarmos e não nos valorizarmos da mesma forma como Deus nos valoriza e nos ama, nós vamos estar sujeitos a comer a comida dos porcos e achar que aquilo é um banquete, porque é o que me resta, é o que eu tenho para comer. Nós só abandonamos esse alimento que não foi feito para nós, quando nos damos conta de que na casa do nosso Pai há um banquete preparado para mim. Há um banquete, uma comida rica, bem feita, comida para os reis. É a essa mesa que você foi convidado a sentar. Sente-se nessa mesa. Mas se as suas vestes estão sujas, se o teu coração está dominado pelo pecado, arrependa-se hoje. Hoje é o tempo, hoje é o dia da visitação do Senhor. Arrepende-te hoje. Porque Deus não te chamou para a morte, Ele te chamou para a vida. Enquanto o teu pecado estiver calado no teu íntimo, ele estará consumindo os teus ossos, apodrecendo a tua carne e destruindo tudo à tua volta e tudo que te diz respeito. Faça a sua escolha. Se você se sente ferido, se você se sente ofendido, traído, maltratado, se a amargura dominou o teu coração, se as lembranças invadem a tua mente, clame pelo Senhor. Ele é o Deus da cura. Abra mão das tuas mágoas. Abra mão das tuas ofensas.
Abra mão dessa amargura que te faz adoecer. Deixe que o Senhor opere um milagre hoje sobre a tua vida. Deixe que Ele opere hoje o milagre da libertação. Que Ele liberte a tua alma. Que Ele liberte as tuas mãos. Que Ele liberte os teus pés. Que Ele liberte a tua voz. Para erguer diante de Deus a tua voz e proclamar a sua salvação. E proclamar o seu livramento. E proclamar a sua libertação e cura sobre a tua vida. Não aceite nada menos do que isso. Porque isso já foi comprado para você. Já está disponível a você. Apresente-se diante do Senhor. Deus, somos tão indignos, Senhor. Mas o Senhor nos chama à tua presença. E na tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor diz: vinde e arrazoemos. Vem conversar comigo. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei alvos como a lã. Vinde. Vinde, diz o Senhor, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se as frustrações têm sobrecarregado o peso sobre as tuas costas, se as decepções da vida, se as lutas, não permaneça assim. Você pode ser exaltado e ser tratado e viver como o dono da casa, ainda que você de fato seja um escravo. Lembre-se das condições de José, do que Deus fazia na vida dele. Deus pode te trazer manancial de águas no deserto. Deus pode te trazer o alimento no deserto. Deus pode fazer brotar água da onde não existe. Ele abre caminho onde não há. Ele traz à existência o que não existe por amor a você. Não se deixe atormentar. Não se deixe abater. É certo que há limitações na tua vida. Mas quem nos chama, nos vê perfeitos. Porque Ele nos vê como Ele nos fará ser. O Senhor nos olha, ainda que inacabados, e Ele enxerga uma obra acabada. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, sinta-se uma obra acabada, ainda que você reconheça que você ainda não está terminado. Ainda que você reconheça as suas debilidades. Caminhe. Caminhe segurando a mão daquele que te constrói. Daquele que te desenvolve. Daquele que te faz crescer. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Oh Deus, oh Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Porque Tu não nos tratas segundo as nossas iniquidades. Mas o Senhor também não pode passar a mão sobre a nossa iniquidade. O Senhor nos chama à confissão e ao arrependimento. O Senhor nos chama ao quebrantamento. Para que as Tuas mãos possam nos libertar. Não cobre de você a perfeição, mas olhe para aquele que é perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Cumpre em mim o Teu propósito. A despeito de todas as adversidades dessa viagem, queremos permanecer com o nosso coração focado no lugar onde chegaremos, Senhor. Ali é o nosso presente. Ali começa a verdadeira promessa, o cumprimento, o estabelecimento do Teu propósito, da Tua promessa para as nossas vidas.
Mas até chegarmos lá, o Senhor há de nos sustentar, porque a tua mão é por nós. E o Senhor nos sustenta e nos faz prevalecer. Eu te peço hoje, Senhor, numa ministração sobre todos aqui presentes, que as tuas mãos se imponham sobre a cabeça de todos. E que haja, Senhor, plena comunhão contigo. Plena comunhão contigo. Caia por terra agora a iniquidade. Caia por terra agora todo o pecado. Caia por terra agora todos os grilhões, todas as amarras. O aguilhão da morte caia por terra agora, Senhor. Para a liberdade o Senhor nos chama. Tu nos chamas para a vida. Escolhei hoje a quem servais. Eu escolho te servir, Senhor. Eu escolho servir a justiça, servir a pureza. Eu escolho servir ao amor. Eu escolho servir a liberdade em Cristo. Eu escolho servir, Senhor, a tua justiça, a tua verdade. Eu escolho servir a obediência à tua palavra. Ainda que me custe, Senhor, eu escolho pagar o preço. Porque, Senhor, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, o livra. De todas, o Senhor nos livra. De todas as aflições, o Senhor nos faz prevalecer sobre todas. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Tu és digno da nossa rendição, tu és digno das nossas vidas. Tu és digno, Senhor. Bendito é o teu nome. Que da nossa vida flua o verdadeiro louvor. Que das nossas vidas flua, Senhor, a verdadeira oferta. A oferta de sacrifício aceitável diante de Ti. Porque a Tua palavra nos questiona, é de sacrifícios que eu preciso? Muito mais é da obediência. Melhor do que sacrificar é obedecer. Então a nossa obediência colocamos diante de Ti como sacrifício. Que Te seja agradável, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque é pela Tua força que caminhamos. E é pela Tua força que prevalecemos. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tome posse dessa vitória. Amém? Seja firme e forte, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém.